Olá, eu sou João Rafael e vou apresentar o tema de viabilização e controle de rolamento para foguetes de sondagem. Tive como monitadores nessa pesquisa o Dr. Willer Gomes dos Santos e o mestre Carlos Alberto de Paiva Carvalho. Temos aqui o índice sobre os pontos pelos quais vamos passar nessa apresentação. E partindo para a introdução, nós temos aqui a definição do nosso problema, que é basicamente viabilizar, ou seja, tornar possível voos mais seguros que serão realizados por veículos aeroespaciais. Ou seja, nós queremos viagens mais estáveis. E essas viagens de maneira mais estável, mais segura, permitem que sejam alcançadas maiores altitudes ou uma altitude específica, por exemplo. Quanto à definição do tema, né, a viabilização e controle de rolamento, temos que serão estudadas maneiras, possibilidades de tornar o controle viável, ou seja, tornar ele possível, e além disso, entender suas limitações de atuação. Mas agora, o que motiva o nosso estudo? Né? Por que nós estamos estudando isso? Basicamente, participando da equipe de foguete modelismo universitária do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, a equipe da Rocket Design, tivemos participação de diversas competições de foguete modelismo universitário, entre elas a Latin American Space Challenge e a Spaceport America Cup. E essas competições elas fomentam sempre o desenvolvimento de novas tecnologias para os foguetes e a continuidade do estudo do foguete modelismo. E analisando de maneira geral no Brasil, foi percebido que controle é pouquíssimo utilizado nas equipes de foguete modelismo, ou seja, de uma forma a se sobressair em relação a outras equipes e se tornar mais competitivos em relação às equipes internacionais, começou a tentar ser inserido o controle dos foguetes de soldagem da Ita Rocket Design. Mas agora, quais são as contribuições que essa pesquisa traz para o Brasil em questão científica, né? E no desenvolvimento de foguete? Basicamente, como foi dito, o controle é pouco utilizado nas equipes de foguete modelismo e, além do mais, em universidades ainda persiste aquela certa separação, essa separação entre a teoria e a prática. Então, as equipes de foguete modelismo permitem que haja mais uma prática, né? O contato com projetos de fato, e o estudo de controle permite a aproximação de tecnologias mais avançadas para o meio universitário. O que é que isso traz? Futuros profissionais que entram no mercado de trabalho já com alguma experiência. Como estes que vão tocar os próximos projetos, né, do Programa Espacial Brasileiro, de questão de foguetes, etc., estes já sendo mais experientes podem desenvolver veículos espaciais mais seguros e mais bem desenvolvidos. E o que é que isso nos traz? Nos traz tanto, por exemplo, na questão de foguete de sondagem, que geralmente são foguetes suborbitais, utilizados para pesquisa. Eles poderão alcançar melhor os seus requisitos, com um voo mais seguro. E além disso, em questão de sistema de defesa, teremos mísseis de defesa mais confiáveis, ou seja, eles têm uma maior possibilidade de destruir o seu alvo. Partindo agora para os objetivos, temos basicamente o objetivo geral, que é realmente possibilitar o voo controlado de um foguete de sondagem da equipe da Rocket Design, nosso foguete de competição, e com isso atingir maiores altitudes ou também atingir um apogeu específico, que é normalmente nosso foco, dado a participação na categoria de apogeu até 3.000 metros. Além disso, o objetivo específico é realmente determinar as condições de limite do nosso controle de rolamento, ou seja, estudar bem as suas limitações, e associado a isso o ganho da malha. Partindo agora para os materiais e métodos, temos então aqui os materiais que foram utilizados e os métodos para a pesquisa. Partindo da estrutura do foguete, né, dando um pouco o nosso foco, a estrutura, ela claramente tem diversas partes importantes que são fundamentais para o voo, mas o foco dessa pesquisa será em relação aos conjuntos de empenas, mais especificamente no primeiro conjunto de empenas aqui mostrado. Esse conjunto ele é formado pelos canards, superfícies aerodinâmicas que são localizadas próximo ao nariz dele, e sendo móveis, elas são realmente auxiliares, elas são importantes para o controle e estabilidade do foguete. Mesmo com isso, o foco dessa pesquisa será, na verdade, os ailerons, que são superfícies de controle de segunda espécie, localizadas no bordo de fuga dos canards. Elas, devido à sua deflexão, que serão realmente as que comandarão o movimento de rolamento, ou seja, será o nosso foco de pesquisa principalmente. Aqui temos
uma convenção do sentido de observação do foguete, partindo da tubeira, estamos vendo aqui de trás para frente do foguete, ou seja, partindo da tubeira para em direção ao nariz, nossa visão, e no sentido mostrado, no sentido anti-horário, é o sentido positivo de aumento de ângulo de ataque, de ângulo de rolamento, e com isso, e além disso, a numeração dos canais que vamos trabalhar, né? Que um mais à direita, dois acima, três à esquerda e quatro abaixo. Para terminar essa parte inicial, temos aqui o movimento angular do foguete, né? Que basicamente qualquer veículo espacial, o movimento dele será composto de movimentos mais simples, que são exatamente a faixa, a guinada e o rolamento, cada um associado a um eixo específico e é associado a ele a um ângulo específico também, seja o ângulo de ataque para a faixa, ângulo de derrapamento para a guinada, ângulo de rolamento para o rolamento ou alfa total. Partindo agora para a metodologia, nós temos que, no mesmo escopo da equipe, temos o trabalho de graduação do Wallace. Esse trabalho realizou estudos em questão dos efeitos do vento, né, de perturbações, no apoio do foguete. No caso, o foguete de sondagem da equipe da Rocket Design. E com isso foram determinados alguns requisitos de controle para a mitigação desses efeitos. Entre alguns desses requisitos, temos a criação, a implementação de um controle ativo de rolamento, que é justamente o foco dessa pesquisa, da nossa pesquisa. A partir definido do nosso enfoque principal, é construído um método prévio de o passo a passo de projeto. E como para todo estudo de controle, é necessário um entendimento muito bem fundamentado das nossas ferramentas e do nosso modelo a ser utilizado. E para isso é estudada a dinâmica do foguete extensivamente, em seguida o estudo das ferramentas de simulação, o Missile.com e o Simulink, em seguida a utilização deles em simulação, geração de coeficientes aerodinâmicos pelo DATCOM e geração de resultados dinâmicos pelo SESDOF. E após tudo isso, que conseguiremos agora estudar os coeficientes de rolamento, CLL, CLLP, e estudar realmente o rolamento do foguete e suas limitações para o controle. Partindo agora para o embasamento teórico, brevemente temos que fixar realmente o eixo do corpo. Temos aqui XM, YM, ZM, cada um deles associado a uma velocidade, o WV, uma velocidade angular, e alguns ângulos necessários para deslocamento do foguete. Além disso, vale considerar que com o voo do foguete, né, no contato que a estrutura tem com o vento e a partir do escoamento do propelente na sua tubeira, a geração de forças aerodinâmicas, momentos aerodinâmicos, forças propulsivas, momentos propulsivos e da interação da gravidade com o foguete e força gravitacional. Esse conjunto todo gera o nosso modelo dinâmico e é isso que nós estudamos em seguida. Nas ferramentas utilizadas, temos aqui o DATCOM e o Simulink, o modelo praticamente em 6 DOF do Simulink. Destrinchando um pouco sobre o DATCOM, dissertando um pouco sobre ele, basicamente é realizada uma simulação do voo de foguete. E para isso devem ser inseridas as características do voo, as características geométricas do foguete também. Com as características de voo, temos aqui, por exemplo, as deflexões das empenas e também a velocidade a velocidade inserida, no caso, em questão do número de Mach, 01, 06, 08, 09. Para tudo isso, para gerarmos uma tabela de coeficientes aerodinâmicos. Tais coeficientes aerodinâmicos são utilizados na simulação em 6DOF no Simulink. Nessa simulação são obtidos então os dados cinemáticos e dinâmicos do voo do foguete. O que eu quero dizer com isso? Dado de posição, dado de aceleração, dado de velocidade angular, dado de velocidade longitudinal, entre muitos outros. Terminado todo esse embasamento, podemos então estudar o nosso rolamento. E para isso foi escolhido o quê? Simulação por deflexão de Canard. Como podemos ver na imagem aqui embaixo, foram escolhidos os canais 1 e 3 para deflexão, enquanto os 2 e 4 e o segundo conjunto de penas inteiro estão com deflexão nula. Como falamos anteriormente, o nosso foco será no aileron, cuja deflexão será definida pela soma das deflexões dos canais 1 e 3. A partir da definição do nosso modelo de voo, nós podemos realizar a simulação do DATCOM e obter os coeficientes aerodinâmicos de rolamento, que eu falei anteriormente, CLL e CLLP.
A partir da geração dos coeficientes aerodinâmicos, podemos já agora simular em 6 graus de liberdade, fazer a simulação em 6DOF, e determinar as características do voo do foguete, ou seja, características cinemáticas e dinâmicas. E com isso, chegamos agora em resultados de discussões. Em que sentido? Temos aqui o plot dos gráficos de CLL, CLLP, em relação à deflexão de aileron, tendo o ângulo de ataque como parâmetro. Isso para Mach 01, 06, 08 e 09. Tomando aqui a modelagem do rolamento, né, do nosso momento de rolamento, que pode ser imprimido para controle do foguete, temos aqui que esse será diretamente proporcional ao coeficiente CLL. E observando então os gráficos, temos que para alfa, o ângulo de ataque, né, maior do que 4 graus, ele começa a assumir valores muito pequenos. E devido a isso, L também assumirá valores pequenos a partir de alfa igual a 4, né, depois de alfa igual a 4 graus. Com isso, o momento que a gente consegue imprimir no foguete para controle é muito baixo e, portanto, nosso controle de rolamento é ineficaz. Então, é gerado um requisito para controle. Outra característica importante é que, para qualquer um dos gráficos CLL, é observada a linearidade em relação ao dado de aileron. Voltando para a equação, se CLL é linear com o dado de aileron, temos que o momento também é linear com o dado de aileron. E, portanto, a gente consegue definir nossa lei de controle. O que nos gera, então, a nossa malha de controle, que ela está aqui em preto, nesse retângulo preto, e a nossa entrada é uma questão de realimentação de velocidade angular, sendo a velocidade angular requerida a velocidade no eixo x, p, que será multiplicada pelo ganho e em seguida perturbada por esse gerador de perturbação. Sendo a gente inserida na dinâmica 6DOF, nós conseguimos gerar gráficos que demonstram a influência da perturbação. É necessário realizar ensaios para determinar qual ganho vai tornar o nosso controle mais robusto e com a resposta mais rápida. O que eu quero dizer com isso? O robusto em questão de que não deverá ter uma perturbação tão grande e uma resposta rápida de forma que do pico da perturbação até 10%, digamos assim, do seu valor máximo, o tempo decorrido desses pontos deve ser o mínimo. Esse será o ganho que nós deveremos encontrar. Chegamos então na parte das conclusões. Temos que o controle será eficaz apenas para ângulos de ataque e para baixos ângulos de ataque, levando em consideração ainda que temos aqui uma aerodinâmica desacoplada, ou seja, ΔY e ΔZ são zero, só temos rolamento no caso. Em seguida temos agora os próximos passos que devemos seguir. No caso, estudo aerodinâmico completo, ou seja, inserir a arfagem ignada no movimento. Em seguida, definir os limites de manobragem de arfagem guinada, ou seja, quanto eles influenciam no controle de rolamento e até quando nós conseguimos ter o controle de rolamento efetivo com esses movimentos atrelados. E em seguida, avaliar se o controle realmente foi eficaz. Temos aqui então as principais diferenças utilizadas nesse trabalho e eu gostaria de agradecer a CAPES ao CNPq pela bolsa que me foi disponibilizada para esse trabalho, o ITA, que é a universidade em que eu estudo, e meus orientadores pela paciência e os ensinamentos que me foram passados. Meu e-mail para o contato é esse e eu fico aberto a quaisquer dúvidas. Obrigado.